O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, descendente direto de Dom Pedro I e de Dona Leopoldina, que, aliás, portanto, tem sangue dos Habsburgos, de Sicília e de Francisco José da Áustria, que representava a esposa de Dom Pedro I, a Imperatriz Leopoldina, mostrou o número de viagens que a mulher do presidente Lula tem feito, e ao mesmo tempo mostrando, num pronunciamento recente, como nós estamos tendo uma perda de credibilidade financeira no exterior. Por outro lado, nós tivemos, nessa semana que terminou, um rebaixamento do Brasil em grau de confiabilidade internacional. Como gastamos o que não temos e como aumentamos os tributos, tenha ouvido também tributos, como demonstra o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, é evidente que as contas públicas, aumentando o endividamento e tendo um aumento de tributação que não é suficiente para a gastança do governo, faz com que, das três agências, duas já não acreditavam no governo, nunca deram um apoio para uma tentativa que o governo fez de melhorar a sua expectativa nas agências de rating, mas a Moody's, que tinha, rebaixou novamente o Brasil. Uma demonstração de que confia pouco. O Brasil não tem credibilidade, está perdendo credibilidade internacional pelo fator de aumentar a tributação, mas gastar muito além dos aumentos de tributação e aumentar o endividamento. E o presidente Lula, preocupado com a reeleição, está cada vez mais pretendendo fazer benesses populistas sem ter recursos, o que representa, nós corremos o risco nessa crescida, como aconteceu por esse absurdo do IOF, que vai prejudicar as médias e pequenas empresas e que tem uma rejeição total dos brasileiros. Ele continua dizendo que agora vai fazer essa benesse, aquela benesse, tirando o dinheiro do povo, daqueles que podem pagar tributos e já tem uma carga tributária que impede o desenvolvimento brasileiro pelo excesso de tributação, para que se possa, enfim, atender esses projetos, que têm característica como os jornais estão apontando. Eu apenas estou confirmando o que os jornais e apoiando os que os jornais têm apresentado, principalmente os grandes jornais de São Paulo, e nós temos um desequilíbrio de contas públicas muito grande. Esse rebaixamento da Moody's eu considero um dado extremamente negativo para a política econômica do Brasil. Como não vamos bem no exterior, ver essas reações dos Estados Unidos, países europeus, como o presidente Lula apoia ditadores, tem-se a impressão de que nós estamos numa rota de colisão com o bom senso democrático. E o presidente jogando todo na radicalização política interna através da condenação do seu arqui-inimigo, que seria o presidente Bolsonaro. Eu tenho a impressão que essa tentativa de usar as finanças públicas para atos populistas, sem ter recursos necessários, obrigando o Banco Central a manter os juros lá no teto, para impedir que nós tenhamos a volta acelerada da inflação, é uma política suicida. O presidente Lucas vai concorrer. Se ele ganhar a eleição, ele vai pegar um país arrasado por ele mesmo. E todo candidato que vier a ser um opositor conservador, eu espero que seja eleito, vai ter que, o primeiro e segundo ano, fazer um esforço monumental
para primeiro recuperar as economias e depois. Mas ele continua com ar messiânico. Diz que Deus, no Nordeste, enfim, fez a seca para que ele pudesse ser eleito e trouxesse água no São Francisco, no Nordeste, que não é projeto dele. O projeto vem de diversos governos, todos auxiliaram a fazer. Eu fui contra porque o Rio São Francisco está doente e a impressão que eu tenho é que isso enfraquece mais o Rio São Francisco, como mostrava o governador João Alves. Mas, enfim, ele, messianicamente, tendo o representante de Deus, disse: nós tínhamos isso sem água para que Deus pusesse um presidente capaz de trazer água para o Nordeste. A fase populista em que ele se apresenta como delegado em terra de Jesus Cristo, mas há de se conver que efetivamente não era um projeto dele, era um projeto de diversos governos que foram tocando até chegar, e a meu ver, projeto que terá que ser, agora que começou a funcionar, examinando onde isto estará afetando as regiões que antes tinham um rio mais amplo, nascentes que, enfim, davam apoio àquelas cidades que hoje estão com menos água por causa da transposição do Rio São Francisco. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui não é propriamente uma crítica pessoal, mas uma crítica a uma política que é negativa. E essa política está trazendo a percepção no exterior que as contas públicas nossas, com esses atos populistas, deverão piorar e que, com todo esforço que o presidente do Banco Central, Galípolo, está fazendo, mantendo juros elevados para ver se evita a inflação, corre o risco, nem com isto, conseguir controlar esse crescimento possível, que já existe. Nós já ultrapassamos a meta, o teto máximo de inflação previsto para o ano 2025, nesse mês de junho. São matérias para nós refletirmos. E eu, pessoalmente, enfim, tenho alertado, não contra o presidente Lula, mas contra essa política que, ao meu ver, é uma política que, de rigor, arrebentando as contas públicas, além de enfraquecer o ministro Haddad, que é aquele que lutou para que não acontecesse, mas o seu próprio arcabouço já era um arcabouço extremamente flexível, capaz de gerar a inflação se fosse cumprido, mas não está sendo cumprido, está nos levando a esse descalabro que todos estão acompanhando e que, do ponto de vista de economia, tem sido criticado por todos os jornais.